Olá, tudo bem? Chegamos ao dia 96 da leitura da Bíblia comentada em 365 dias. Eu sou a Tati, da Palavra com Tati, e agradeço a sua companhia até aqui. Nós estamos usando a Bíblia de Estudo Joyce Meyer com comentários da autora. Hoje nós prosseguimos no Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel, dos capítulos 25 ao 27. Que o Senhor nos abençoe. Capítulo 25. A morte de Samuel. Samuel morreu e todo Israel se reuniu e o pranteou, e o sepultaram onde tinha vivido, em Ramá. Davi e Abigail. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal e o nome de sua mulher era Abigail. Mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Calebe, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: Levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem, em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que eu deveria pegar meu pão e minha água, e a carne do gado que abati para meus tosqueadores, e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: Do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos, e disse aos seus servos: Vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: De nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino, de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: Meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos,
Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. E em toda a sua vida nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será tirada para longe como por uma tiradeira. Quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor todo o bem que prometeu e tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nem um só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: Vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei ao seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: Bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal, por me ter tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal, e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi ensinou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se com o rosto em terra e disse: Aqui está a sua serva pronta para servi-los e lavar os pés dos servos de meu senhor. Abigail logo montou no jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se a sua mulher. Davi também casou-se com Ainoã, de Jezreel. As duas foram suas mulheres. Saul, porém, tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paltiel, filho de Laís de Galim. Capítulo 26. Davi poupa novamente a vida de Saul. Os zifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram: Davi está escondido na colina de Aquilá, em frente do deserto de Gesimom. Então Saul desceu ao deserto de Zif com 3.000 dos melhores soldados de Israel, em busca de Davi. Saul acampou ao lado da estrada na colina de Aquilá, em frente do deserto de Gesimom, mas Davi permaneceu no deserto. Quando viu que Saul o estava seguindo, enviou espiões e soube que Saul havia de fato chegado. Então Davi foi para onde Saul estava acampado e viu o lugar onde Saul e Abner, filho de Ner, comandante de seu exército, haviam se deitado. Saul estava deitado no acampamento com o exército acampado ao redor. Davi perguntou ao hitita Aimeleque e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: Quem descerá comigo ao acampamento de Saul? Disse Abisai: Irei com você. Davi e Abisai entraram à noite no acampamento. Saul estava dormindo e tinha fincado sua lança no chão, perto da cabeça. Abner e os soldados estavam deitados à sua volta. Abisai disse a Davi: Hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu crave a lança nele até o chão, com um só golpe, não precisarei de outro. Davi, contudo, disse a Abisai: Não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse ele. O Senhor mesmo o matará. Ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá.
O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora vamos pegar a lança e o jarro com água, que estão perto da cabeça dele, e vamos embora. Dito isso, Davi apanhou a lança e o jarro que estavam perto da cabeça de Saul, e eles foram embora. Ninguém os viu, ninguém percebeu nada e ninguém acordou. Estavam todos dormindo, pois um sono pesado vindo do Senhor havia caído sobre eles. Então Davi foi para o outro lado e colocou-se no topo da colina ao longe, a uma boa distância deles, e gritou para o exército e para Abner, filho de Ner: Você não vai me responder, Abner? Abner respondeu: Quem é que está gritando para o rei? Disse Davi: Você é homem, não é? Quem é como você em Israel? Por que você não protegeu o rei, seu senhor? Alguém foi até aí para matá-lo. Não é bom isso que você fez. Juro pelo Senhor que todos vocês merecem morrer, pois não protegeram o seu rei, o ungido do Senhor. Agora olhem, onde estão a lança e o jarro de água do rei que estavam perto da cabeça dele? Saul reconheceu a voz de Davi e disse: É você, meu filho Davi? Davi respondeu: Sim, ó rei, meu senhor. E acrescentou: Por que meu senhor está perseguindo este seu servo? O que eu fiz e de que mal sou culpado? Que o rei, meu senhor, escute as palavras de seu servo. Se o Senhor o instigou contra mim, queira ele aceitar uma oferta. Se, porém, são homens que o fizeram, que sejam amaldiçoados perante o Senhor. Eles agora me afastaram de minha porção na herança do Senhor e disseram: Vá, preste culto a outros deuses. Agora que meu sangue não seja derramado longe da presença do Senhor. O rei de Israel saiu à procura de uma pulga, como alguém que sai à caça de uma perdiz nos montes. Então Saul disse: Pequei. Volte, meu filho Davi. Como hoje você considerou preciosa a minha vida, não lhe farei mal de novo. Tenho agido como um tolo e cometi um grande erro. Respondeu Davi: Aqui está a lança do rei. Venha um de seus servos pegá-la. O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Ele te entregou nas minhas mãos hoje, mas eu não levantaria a mão contra o ungido do Senhor. Assim como eu hoje considerei a tua vida de grande valor, que o Senhor também considere a minha vida e me livre de toda angústia. Então Saul disse a Davi: Seja você abençoado, meu filho Davi. Você fará muitas coisas e em tudo será bem-sucedido. Assim Davi seguiu seu caminho e Saul voltou para casa. Capítulo 27. Davi entre os filisteus. Davi, contudo, pensou: Algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel, e escaparei dele. Assim, Davi e os 600 homens que estavam com ele foram até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi e seus soldados se estabeleceram em Gate, acolhidos por Aquis. Cada homem levou sua família, e Davi suas 2 mulheres, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, que fora mulher de Nabal de Carmelo. Quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, ele parou de persegui-lo. Então Davi disse a Aquis: Se eu conto com tua simpatia, dá-me um lugar numa das cidades dessa terra, onde eu possa viver. Porque este teu servo viveria contigo na cidade real? Naquele dia, Aquis deu-lhe Ziclag. Por isso, Ziclag pertence aos reis de Judá até hoje. Davi morou em território filisteu durante 1 ano e 4 meses. Ele e seus soldados atacavam os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas, povos que desde tempos antigos habitavam a terra que se estende de Sur até o Egito. Quando Davi atacava a região, não poupava homens nem mulheres, e tomava ovelhas, bois, jumentos, camelos e roupas. Depois retornava a Aquis. Quando Aquis perguntava: Quem você atacou hoje? Davi respondia: O Neguebe de Judá, ou o Neguebe de Jerameel, ou o Neguebe dos queneus. Ele matava todos, homens e mulheres, para que não fossem levados a Gate, pois pensava: eles poderão denunciar-me. Este foi o seu procedimento enquanto viveu em território filisteu. Aquis confiava em Davi e dizia: Ele se tornou tão odiado por seu povo, os israelitas, que será meu servo para sempre. Comentários da autora.
Aplicação para a vida. Davi continuou sendo leal e fiel ao rei Saul, reconhecendo e respeitando a unção de Deus sobre ele, embora Saul estivesse tentando matá-lo. Em seu treinamento para a liderança, Davi aprendeu a permanecer sob a mão protetora de Deus, recusando-se a se levantar contra Saul, mesmo quando teve a oportunidade de fazê-lo. Em vez disso, ele esperou pacientemente que Deus o livrasse. Se você é uma líder, siga o exemplo de Davi e recuse-se a se rebelar contra aqueles que estão em posição de autoridade sobre você. Espere pacientemente que o Senhor a liberte, vingue e também a levante. Chegamos ao fim do episódio de hoje. Eu te aguardo amanhã. Que o Senhor nos abençoe.